Antes de Deus te corrigir, Ele te enviará estes sinais de alerta. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Oro para que sejas desafiado por esta mensagem e oro para que a recebas com alegria, agradecendo ao Espírito Santo pela correção. Oro para que, ao ouvires, o Espírito Santo revele áreas na tua vida que precisam de correção. Falarei dos sinais de alerta que surgem na tua vida antes de Deus corrigir a sua desobediência duramente. Primeiro, quero que deixes isto na seção de comentários. Que seja a tua oração, e quero que digites isto sinceramente. Sonda-me, ó Deus. É dizer, Senhor, sonda meu coração, motivos, mente, purifica-me. E Senhor, se há algo em mim que contradiz tua natureza, corrige-o. Ora, todos nós cometemos erros. Todos nós, vez ou outra, temos deslizes. O que falo agora são as fases da vida em que vivemos rebeldia, ou melhor, onde escolhemos ser rebeldes por um longo período. Isso pode durar dias, semanas, meses e, em alguns casos, até anos. Creio que crentes sinceros desejam santidade, mas entendemos que a carne é fraca. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Sabemos que até crentes verdadeiros podem se sentir presos em algo, como se não pudessem escapar. Bem, o Senhor pode nos salvar disso também. O Senhor não permitirá que nos percamos. O Senhor fará algo a respeito. Ele te ama demais para te deixar na desobediência. Ele te ama demais para te deixar no pecado. Ele te ama demais para te deixar na rebeldia. Para te trazer de volta, Ele começará a agir. Sabemos que o Senhor traz correções duras, mas há misericórdia. Há compaixão, e o Senhor enviará muitas coisas para você. Vamos olhar primeiro esta parte da Escritura em 1 Coríntios 3. Vou ler os versículos 13 a 16. No dia do juízo, o fogo revelará o trabalho de cada construtor. O fogo mostrará se o trabalho tem algum valor. Se sobreviver, o construtor receberá uma recompensa. Mas se for queimado, o construtor sofrerá grande perda. Isso fala de crentes renascidos, pois alguns acham que salvos não sofrem pelo pecado. Isso não é verdade. Sim, você está salvo, mas haverá consequências. O construtor será salvo, diz a Escritura. Vou ler isso de novo. O construtor será salvo. Descreve um crente renascido como alguém escapando por chamas. Não percebem que todos vocês são o templo de Deus e seu Espírito vive em vocês? Aqui vemos na Bíblia que mesmo renascidos podemos sofrer perdas na eternidade. Isso é uma perda de recompensa. Cristo nos salvou, mas há consequências para períodos de pecado. Vou repetir isso. Mesmo salvos, há consequências para períodos de pecado. Comentem, o pecado tem consequências. Sua correção visa nos santificar e proteger. Ele age como um pai amoroso faria. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Esqueceram as palavras de encorajamento de Deus como seus filhos? Ele disse, não despreze a disciplina do Senhor, nem desista quando corrigido. O Senhor disciplina quem ama e pune cada filho que aceita. Ao suportar essa disciplina, lembre que Deus o trata como filho. Quem já viu um filho que nunca é disciplinado pelo pai? Se Deus não o disciplina como faz com seus filhos, você é ilegítimo e não é realmente filho dele. Versículo 9. Já que respeitamos nossos pais terrenos que nos disciplinaram, não deveríamos nos submeter ainda mais? Não deveríamos nos submeter mais à disciplina do Pai dos nossos espíritos e viver para sempre? Pulando para o versículo 11. Nenhuma disciplina é agradável enquanto acontece. É doloroso, mas depois haverá uma colheita pacífica de vida correta para os que são treinados assim. E assim, o Senhor traz correção. O Senhor traz disciplina. As pessoas veem sua correção e pensam, Deus não me ama por tentar me corrigir tanto. Não, é justamente o contrário. A prova de que você é dele é que ele não te deixará ir longe na rebeldia. Por isso, crentes renascidos são infelizes em tempos de desobediência.
Vamos ver os sinais que ele enviará para você. Estes são os sinais de alerta. Lembre-se, não estão necessariamente em ordem cronológica. Eles podem vir em qualquer ordem, na verdade. Não significa que você viverá tudo antes de um julgamento ou correção severa. Mas, de novo, essas coisas começam a aparecer, biblicamente falando. Número 1 é uma forte convicção. Em Provérbios, capítulo 1, vemos a sabedoria personificada. A sabedoria é aquela forte voz interior. Observe ao lermos esses trechos das Escrituras, versículos 24, 33. Você verá que a sabedoria está implorando. A sabedoria está chamando. E isso é uma forma do Espírito Santo se comunicar conosco. O Espírito Santo pode falar através da sabedoria. Então, Provérbios 1, 24, 33. Te chamei tantas vezes, mas você não veio. Estendi a mão, mas você ignorou. São palavras muito sérias. Vou ler isso novamente. Estendi a mão, mas você ignorou. Ignorou meu conselho e rejeitou minha correção. Então rirei quando estiver em apuros. E, de novo, isso não é Deus. É a sabedoria personificada. É um pouco exagerado, mas o princípio permanece. Houve um apelo e depois uma correção. Zombarei quando o desastre o atingir. Versículo 27. Quando a calamidade vier como tempestade, o desastre como ciclone, e a angústia o dominar, quando clamarem, não responderei. Mesmo me buscando, não me acharão. Novamente é a sabedoria falando. Pois odiaram o conhecimento e não temeram ao Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minhas correções. Assim comerão o fruto amargo de seus caminhos, sufocados por seus próprios planos. Pois os tolos se afastam de mim para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria complacência. Mas quem me ouve viverá em paz, sem medo do mal. O ponto é que há um forte saber interno quando algo está errado. Existe aquela súplica interna, existe esse agrupamento interno. Você sente isso internamente. E isso é verdade para o verdadeiro crente. Repito, isso é verdade para o verdadeiro crente. Verdadeiros crentes sentem-se tristes quando pecam. Verdadeiros crentes são infelizes na desobediência. Crentes, ao errar e persistir, são atormentados pelo erro. Sofrem por perder a bondade de Deus e a comunhão plena. Por isso digo, Deus nos ama e nos corrigirá como crentes. E uma das coisas que surge é essa forte convicção. Efésios 4:30 diz: não entristeça o Espírito Santo pelo seu viver. Lembre-se, ele o identificou como seu, garantindo sua salvação no dia da redenção. Em outras traduções, o Espírito Santo é referido aqui como o selo. Você está selado até aquele dia. O Espírito Santo não abandona o crente nascido de novo. Ele se entristece dentro do crente nascido de novo. O Espírito Santo não deixa o crente nascido de novo. Ele se entristece no crente quando vivemos em desobediência. Assim, você pode sentir essa tristeza do Espírito Santo. Quando persiste na desobediência, pode não ser um pecado óbvio, como os piores que alguém pode cometer. Pode ser simplesmente persistir em certa atitude, persistir na falta de perdão, persistir em pequenos compromissos financeiros, ou na maneira como lida com sua vida familiar, ou em como você compromete seu tempo. E podem ser pecados como orgulho, luxúria, raiva. Bem, acessos de raiva dentro da própria raiva. A raiva em si não é necessariamente um pecado, mas sentimos o pesar do Espírito Santo ao persistir nessas coisas. Percebemos seu coração partido, sentimos essa tristeza, sentimos esse peso. Ele ainda nos cela, mas sofre dentro de nós. E podemos sentir esse luto. É um vazio sombrio, uma nuvem pesada sobre nós. Isso atrapalha a nossa vida de oração, atrapalha a nossa leitura da palavra. Interrompe nosso ministério. Há uma luta interna da qual não conseguimos escapar. Lucas 22, versículos 54 a 62, diz: esses versículos dizem: prenderam-no e o levaram à casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Ele está seguindo Jesus. Bem, ele está a caminho da crucificação. Bem, Jesus está a caminho da crucificação. Os guardas acenderam uma fogueira no pátio, sentaram-se ao redor e Pedro juntou-se a eles. Uma criada o notou à luz do fogo e começou a encará-lo. Por fim, ela disse:
Este homem era seguidor de Jesus, mas Pedro negou. Aí está o primeiro erro dele. Mulher, disse ele, nem o conheço. Versículo 58. Logo depois, outro olhou e disse, você deve ser um deles. Não, Senhor, não sou. Segundo erro. Pedro retrucou. Versículo 59. Uma hora depois, alguém insistiu. Deve ser um deles, é Galileu. Versículo 60. Pedro disse, homem, não sei do que está falando. E imediatamente, enquanto ainda falava, o galo cantou. Nesse momento, o Senhor virou-se e olhou para Pedro. De repente, as palavras do Senhor invadiram a mente de Pedro. Antes do galo cantar amanhã, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu do pátio chorando amargamente. Vemos aqui uma negação consistente e persistente. Não o conheço, não o conheço, não o conheço. Ele persistiu nisso. Ele persistiu nessa desobediência. Ele persistiu no pecado, que era o que era. Ele estava mentindo. Ao persistir, ele se afunda mais e reforça suas declarações até chegar ao ponto de chorar amargamente. Ao ver que partiu o coração do Senhor, percebeu que ofendeu quem amava. Nesse momento, o Senhor se virou e olhou para Pedro. Ele o olhou. E Pedro sentiu, ele sentiu a tristeza do Senhor. É isso que acontece quando começamos a persistir assim. 2 Coríntios 7,10 diz, a tristeza que Deus quer nos leva do pecado à salvação. Não há arrependimento nesse tipo de tristeza, mas a tristeza mundana, sem arrependimento, resulta em morte espiritual. Existe uma diferença entre tristeza mundana e tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus resulta em arrependimento, então há uma tristeza boa de se ter. Se alguém diz que não deve se sentir mal pelo pecado, isso não é bíblico. Isso é quase herético. Você deve se sentir entristecido pelo pecado. Deve ficar angustiado com a desobediência. Até pequenas desobediências devem angustiá-lo. Quando ficamos angustiados, não é para ficar em condenação. É ficar angustiado até se arrepender e voltar à alegria e paz. Mas a tristeza mundana endurece o coração. Vou repetir isso. A tristeza mundana endurecerá seu coração. Você continua ignorando o Espírito Santo entristecido, e o que acontece é que você fica insensível. Quanto mais ignora o Espírito Santo, mais difícil fica ouvi-lo. Quanto mais ignoramos a voz do Espírito Santo, mais difícil fica ouvi-lo. Ao persistir nessa desobediência, mesmo entristecidos, endurecemos o coração. Por quê? Porque não queremos mais sentir isso. Então, nos entorpecemos com esse luto e convicção. Bem, ignorar isso é muito perigoso, deixe-me dizer. Não ignore essa convicção. Não ignore esse luto. Não ignore essa tristeza. Não se entorpeça com isso. Veja, aqui está a triste verdade. Muitos querem se livrar das consequências do pecado, mas não dele. Querem se livrar da culpa, mas não do pecado em si. Querem alívio do tormento mental, mas não do pecado. Mas nós, crentes, devemos aprender a odiar o pecado em nossas vidas. E lidar com isso com grande temor e reverência. Por temor, falo de um temor piedoso baseado em nosso amor por ele. E quando seu coração endurece, você começa a se entorpecer. Você o ignora repetidamente, vez após vez. E se entorpece para não sentir essa dor. Então, o pecado começa a se manifestar de outras formas. E outras pessoas podem perceber isso. Este é o número 2, e isso não está necessariamente em ordem cronológica. Número 2, você recebe avisos de outros. Esse aviso pode vir de várias maneiras diferentes. Pode ser um confronto direto sobre o problema na sua vida. Talvez as pessoas estejam se afastando de você. Talvez notem que há um peso sobre você. Você está mais irritado. Você se irrita mais facilmente. Você está tenso. Algo está errado. Há algo de errado. E as pessoas ao seu redor sentem isso. Escute-me. Seus entes queridos não veem o pecado, mas você o esconde bem por enquanto.
Não digo bem no sentido moral. Digo que você é eficaz em manter segredo. Talvez seja eficaz em manter segredo. Mas não ver o pecado não significa não ver seus efeitos. Não significa que não veem quem você está se tornando. Eles veem você ficando mais irritado. Eles veem você ficando mais tenso. Eles veem você ficando mais frio. Eles veem você ficando mais distante. Veem sua paixão pelo Senhor diminuindo. Eles notam que você não fala dele tanto quanto antes. Eles veem esses resultados. Mesmo sem ver a causa, percebem que algo está errado. E começam a te abordar. Ei, tudo bem? Ei, o que houve? Qual é o problema? O que está acontecendo? E às vezes ignoramos isso também. Afastamos eles. Em outros casos, eles se distanciam emocionalmente. Talvez evitem sua companhia, pois você está mudando. Mas há momentos em que Deus envia alguém para te confrontar. Veja 2 Samuel 12. O Senhor enviou Natã, o profeta, para contar uma história a Davi. Isso, aliás, foi depois que Davi pecou. Havia 2 homens numa certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e gado. O pobre só tinha um cordeirinho que comprara. Ele criou o cordeirinho, que cresceu com seus filhos. Comia do prato do homem e bebia de sua taça. Ele a aconchegava nos braços como um bebê, uma filhinha. Um dia, um hóspede chegou à casa do homem rico, mas em vez de matar um animal do seu rebanho, pegou o cordeiro do pobre, matou-o e preparou-o para seus convidados. Davi ficou furioso, e agora ele tem justa indignação. Curioso que, ao endurecer o coração, irrita-se com os pecados alheios, não com os próprios. Então Davi ficou furioso. Tão certo quanto o Senhor vive, jurou ele, quem fizer isso merece morrer. Deve pagar 4 cordeiros ao pobre pelo que roubou e por não ter piedade. Então Natã disse a Davi, tu és esse homem. O Senhor Deus de Israel diz, te ungi rei de Israel e te salvei de Saul. Deite a casa do teu senhor, suas mulheres e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, eu teria te dado muito, muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor e fizeste essa coisa horrível? Mataste Urias, o heteu, com a espada dos amonitas e tomaste sua mulher. Agora Davi é confrontado. Claro, entendemos que Davi se arrepende. Ainda havia consequências que ele teria que enfrentar por suas ações. O Senhor o perdoou, mas o pecado ainda teve consequências. Aqui vemos um exemplo do Senhor enviando uma voz de advertência. Talvez Deus esteja alertando você, seu pastor, amigos ou cônjuge. Talvez através deste programa agora, você receba uma advertência. Não endureça seu coração. Deus envia vozes para confrontá-lo. Na verdade, isso faz parte do processo dele. Veja Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. Antes de Deus expor você, ele enviará pessoas para alertá-lo. Antes de Deus expor você, ele enviará pessoas para alertá-lo. Ele segue o processo que nos deu. Mateus 18, 15 a 17. Se outro crente pecar contra você, vá em particular e aponte a ofensa. Então, devemos ir um ao outro em particular. É assim que fazemos isso. Se a outra pessoa ouvir e confessar, você a terá reconquistado. Em outras palavras, deixe como está. Versículo 16. Se não der certo, leve 1 ou 2 outros e volte novamente, para que tudo seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se a pessoa ainda recusar ouvir, leve o caso à igreja. Se não aceitar a decisão, trate-a como pagão ou cobrador corrupto. Temos que corrigir esses problemas entre nós. Quando alguém te ofende, você pode perdoá-lo. Da mesma forma, Deus irá confrontá-lo. Deus trará outros para te avisar. Se não receber esse aviso, ouça-me agora, por favor. Se não aceitar o aviso, arrependa-se e corrija. A exposição está chegando. A exposição está chegando. Quando Deus envia pessoas para te avisar diretamente sobre algo, falta de perdão, problema de luxúria, atitude, desobediência, seja lá o que for, você sabe o que é, pois vem à mente agora mesmo.
Deus enviará pessoas para corrigir isso. Deus enviará pessoas para te confrontar. Pode afastá-las ou receber a correção. Se não aceitar a correção, a exposição virá. O Senhor é compassivo. Ele é misericordioso. É seu último recurso, não o primeiro passo. Número 3. Seu mundo é abalado. Veja Jonas capítulo 1, versículos 1 a 4. O Senhor deu esta mensagem a Jonas: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi quão perverso é seu povo. Então, aqui ele recebe uma ordem direta. Mas Jonas se levantou e foi na direção oposta para fugir do Senhor. Ele desceu ao porto de Jope, onde achou um navio partindo para Tarsis. Comprou passagem e embarcou, esperando escapar do Senhor indo para Tarsis. Mas o Senhor lançou um vento forte no mar, causando uma tempestade violenta. Adoro como a Escritura diz isso, que ameaçou despedaçar o navio. Em outras palavras, Jonas estava em pânico total. Ou seja, o Senhor destruía seus meios de desobediência. Os crentes não são deixados em sua desobediência. Deus não vai te abandonar a sua rebelião. Ele não vai te deixar por conta própria. Ele destruirá seus meios de desobediência. Ele vai atrapalhar as coisas. Ele abalará os sistemas em que você pensa estar firme. Se está num relacionamento errado, Deus vai sacudi-lo. Se está num lugar errado, Deus vai agitar as coisas. Se foge do chamado de Deus, ele vai sacudir tudo. Deus perturbará o necessário para te colocar no caminho. Se ele te guia e você recusa, mandará um vento forte. Esse vento poderoso abalará sua desobediência. Então, número 3. Seu mundo começa a tremer. Você entra numa luta com Deus, mas não vai vencer. Você não vai ganhar. Tenta persuadi-lo e convencê-lo, mas não adianta. Não pode convencê-lo que o que faz está certo. Não pode convencê-lo a te deixar desobedecer. Não pode negociar com Deus para ter concessões. Não. Ele dá uma ordem e você obedece. Ponto final. Se não obedecer, ele agitará as coisas. Ele puxará o tapete debaixo de você. Nas coisas que mais ama, ele causará perturbação. Você diz: Deus não é um Deus de desordem. Eu não disse desordem. Eu disse interrupção. Na verdade, essa interrupção o levará à ordem. Isso significa que ele desloca essas coisas. Ele as torna inconvenientes. Ele as torna mais difíceis de participar. Por isso os crentes eles são infelizes na desobediência. É o momento mais miserável de suas vidas. Ele fará o necessário para chamar sua atenção. Então, número 3. Seu mundo está abalado. Pode ser onde você está agora. Tenta convencer. Deus, vamos fazer um acordo. Vamos, Deus, veja da minha perspectiva. Mas ele vê de todas as perspectivas e fala. Ele deixou claro. Ele deu um comando. E agora cabe a nós dizer: tá, você é o Senhor. Não a minha, mas a sua vontade seja feita. E se for lutar com ele, entenda. Ele é muito mais forte que você. Ele é mais amoroso do que você é teimoso. Número 4. A presença dele começa a perder influência na sua vida. Não estou dizendo que o Espírito Santo ou Deus te abandona. O que digo é que, por não se render à presença interior, isto é, o Espírito Santo morando em você, por não se render a essa presença interior, você começa a perder essa influência na sua vida. Todo crente tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem você? Sim, você tem o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo no momento em que nasce de novo. E de novo, o Espírito Santo tem você? Em outras palavras, você está se rendendo? É possível ter o poder de Deus, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, mas não ver sua manifestação em nossas vidas por causa da nossa desobediência. Não estou dizendo que sua presença o abandona. Digo que você perde a influência da presença dele. Gálatas 5, versículos 16 a 18. Então digo, deixe o Espírito Santo guiar sua vida. Assim, não fará o que sua natureza pecaminosa deseja. A natureza pecaminosa quer o mal, oposto ao que o Espírito quer. O Espírito nos dá desejos opostos aos da natureza pecaminosa. Essas duas forças estão sempre em conflito. Você não é livre para realizar suas boas intenções.
mas guiado pelo Espírito não está sob a lei de Moisés. Resumindo, o que aumenta a influência do Espírito diminui a da carne. O que aumenta a influência da carne diminui a do Espírito. Não é que ele te abandone, é que você não o deixa mais influenciar. Por isso a Escritura diz: deixe o Espírito Santo guiar sua vida. Ou seja, requer a participação dos seus atos de obediência. Quando nota o efeito reduzido do Espírito Santo em sua vida, você vê a perda de favor. As pessoas não veem mais aquele algo em você. Aquelas portas abertas não se abrem mais. As conexões não são mais fáceis. Por quê? Porque as pessoas notam que algo mudou. Por isso, quando vejo pregadores se desviando para doutrinas estranhas e não bíblicas e insistem nelas, dá para ver a perda de favor. Dá para ver que havia algo neles que simplesmente não está mais lá. Há mais tensão e frustração agora. É como se lutassem muito para fazer as coisas acontecerem no ministério. Mas por quê? Porque saíram do caminho certo. E não é só na área de compromisso e doutrina. É uma área onde as pessoas podem perder o favor sem perceber. Todos ao redor notam e pensam: algo está diferente. Algo está errado. Algo está faltando. Todos podem ver, mas isso é assustador. Isso é orgulho. Esse é o efeito do orgulho. Não é só estar fora da doutrina. Pode ser um pecado secreto e todos veem que algo falta. Há algo errado. Há algo que não está certo. Como ressalva, 99% das vezes que alguém diz algo não está certo no meu espírito, na maioria das vezes, julgam pelo exterior, personalidade, aparência ou discordam do que a pessoa diz. Por ego, em vez de admitir que não gostam da pessoa, culpam o Espírito Santo, dizendo que algo não se encaixa no seu espírito. Assim, atribuem seu desconforto pessoal ao Espírito Santo, como se ele estivesse entristecido, quando não é o caso. Mas é verdade que pessoas realmente perspicazes podem perceber uma certa perda de favor. E isso acontece quando persistimos na desobediência. Há uma perda de paz. Pense em Saul, em 1 Samuel 16, versículo 14. A Escritura diz que o Senhor enviou um espírito atormentador a Saul. Não acho que seja o caso para o crente do Novo Testamento, mas há algo a ser dito sobre a perda de influência da presença do Espírito Santo na sua vida que dê ao inimigo chance de atacá-lo de fora, com coisas como tormento, engano e até um aumento da tentação. Então essa paz começa a faltar agora. De fato, sua confiança em se aproximar de Deus diminui. Veja, é por isso que digo que o pecado persistente rompe sua comunhão com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo está te ignorando, mas sim que sua confiança nele te ouvir está abalada. E, portanto, quando você ora, você carece de fé. Não é que o Espírito Santo tenha se tornado cego ou surdo. Agora, é você que não tem mais confiança que ele o ouve. Você não tem mais confiança que ele o vê. E ao orar, em vez de pensar no Senhor e sentir sua presença, você pensa na sua desobediência. E isso, claro, perturba a sua paz. Isso interrompe essa comunhão. O mesmo vale para a alegria. Você começa a ver uma diminuição na sua alegria. O mesmo vale para a clareza. Você não consegue mais ver com clareza agora. É difícil ouvir a voz do Espírito Santo. Na verdade, você perde a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Você começa a dizer: o Deus, o que você está dizendo? Eu preciso de direção, não sei para onde ir. Enquanto isso, você precisa resolver isso. Você precisa resolver isso. Se não o fizer, será difícil confiar na presença do Espírito Santo e ouvir sua voz. É aí que velhos hábitos voltam e pioram. Estes são sinais de alerta, preste muita atenção neles. Convicção forte, avisos, mundo abalado e sua presença perde influência.